O que faz a cobiça? Ela quer algo a qualquer custo, ainda que tenha que comprometer o casamento, a família e até mesmo a vida espiritual. Pois então, tantas pessoas que estiveram na igreja, pessoas que estavam servindo a Deus, se perderam devido a essa cobiça de prosperar. A prosperidade faz parte, mas não deve ser colocada como prioridade na nossa vida. Na verdade, a prosperidade deve ser consequência do que eu faço para Deus. Bem, a Bíblia fala o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Sabe, as pessoas pensam que pelo fato de ter inúmeras promessas de Deus, que elas devem priorizar essas promessas. Então, o que acontece? Elas acabam priorizando as promessas e não Deus. Sabe você ficar interessado no que Deus pode fazer por você? O que isso diz sobre você e Deus? Que você está interessado nos benefícios que Ele tem para te dar, mas que você não está interessado em se relacionar com Ele. E é isso que a Bíblia fala, que os que querem ser ricos caem em tentação. Não entra não, caem em tentação. E em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Sabe, cada ano que se passa, deveria o cristão entender que, tendo que comer, tendo que vestir, tendo o alimento, a moradia, o sustento, esteja contente. Porque quando você está tão afanado pelas conquistas, a sua mente, o seu tempo, você visa nas conquistas. Você gasta o seu tempo buscando formas de ganhar mais dinheiro. E você não dá a devida atenção à sua vida espiritual. Inclusive, ela fica no final da fila. Ou seja, ela fica na parte mais esquecida da vida. Ou você vai servir a Deus, ou às riquezas, ou a mamon, como disse Jesus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Sabe, uma das coisas que eu percebo gravíssimo, que todos nós corremos risco, é quando a gente dá prioridade a qualquer necessidade física, familiar, saúde, dinheiro, qualquer, que não seja o Espírito Santo, ou seja, a salvação. Você sabe que o Espírito Santo, que é a fé que nos guia a toda a verdade, é Jesus dentro da nossa mente. Se a nossa mente está voltada a querer prosperar, o que você acha que vai acontecer? O Espírito Santo não terá voz, ou seja,
Você não vai ouvir a voz de Deus porque você vai estar afanado com os seus desejos, com as suas concupiscências, com a sua cobiça. Pense sobre isso e voltamos logo após essa trilha musical. Eu estava pensando aqui que muitas pessoas mal têm tempo de buscar a Deus por causa do dinheiro. Muitas pessoas, elas não têm tempo para pensar em Deus porque estão ocupadas com as suas próprias vidas. Ou seja, trabalhar, cuidar das nossas responsabilidades é inevitável. Porém, deixar com que essas coisas tiram a nossa atenção da nossa vida espiritual, que é a nossa eternidade, que é o nosso futuro, ou seja, nós não vamos viver apenas nessa terra, nós vamos viver por toda a eternidade, seja com Deus ou com o diabo no lago de fogo e enxofre. Mas muitas pessoas sabem disso, sabem do céu, do inferno, mas sabe quando a palavra de Deus não entra? Porque ela gosta, ela aceita as propostas do mundo mais do que Deus ensina, do que Deus fala, do que Deus orienta. Pois é assim que acontece com a cobiça. Ela olha, ela se importa com aquilo que não é importante. Ela valoriza aquilo que é passageiro. Por isso que a Bíblia fala: tendo, porém, sustento e com o que nos vestirmos, com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, porque quando você quer ter muito dinheiro, você quer muitas coisas, você começa a agregar coisas na sua vida desnecessária, em vão, fúteis, dá importância a coisas que vão ficar por aí, porque nós não vamos levar nada para esse mundo. Ou seja, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Eu sei que quanto mais coisas nós nos apegamos, seja riquezas, família,
coisas, pessoas, status, mais trazemos para nós dores. Quando damos no altar as pessoas, aquilo que estávamos apegados, coisas, carreira, status, mais leve ficamos. E muitos têm vivido assim, carregados com muitas concupiscências. Ou seja, em vez de buscar aquilo que é eterno, busca coisas passageiras. Eu gostaria que você, ouvinte, observasse a sua vida para ver se as suas escolhas não estão sendo coisas que são nocivas para você. Observe.